Continuando então a nossa videoaula anterior, tem um limite de tempo, né, lá no YouTube, eu não estou querendo mexer lá, então eu tenho um limite de tempo lá, por isso que eu tive que subdividir essa nossa videoaula em duas partes aí. Até por uma questão de envio também desse arquivo. Então olha só, tem aqui string tipo, ano e preço, que é da classe veículo venda. Aí nós vamos colocar os atributos próprios da classe moto venda, que será int cilindradas, boolean freio ABS. Ok, agora sim. Agora nós vamos passar os parâmetros lá para a superclasse, que é o tipo, o ano e o preço. Isso, exatamente. Agora nós vamos fazer na nossa própria classe. Então, de cilindradas igual a cilindradas, diz freio ABS igual a freio ABS. Ok, então, feito isso, nós temos as duas classes, estendendo a classe veículo venda. Pessoal, aí entra a questão de sobrecarga de método, né? Conforme nós falamos isso, sobrecarga e reescrita, né? Sobrecarga seria ter um outro método com o mesmo nome na própria classe, somente com parâmetros diferentes. Eu posso ter, né, quantos métodos eu quiser com o mesmo nome, só mudar a quantidade de parâmetros, ele vai fazer coisas diferentes. Isso entra no conceito de polimorfismo, né? E nós temos ainda a sobrescrita de métodos, que é quando eu vou sobrescrever um método lá da classe, da superclasse, ou da nossa classe que nós estamos herdando, nós estamos fazendo herança, no caso, veículo venda. Se eu quisesse, por exemplo, sobrescrever os 7 preços, né, da classe veículo venda, aqui dentro da classe automóvel venda, olha só, estou dentro da classe automóvel venda, quero sobrescrever um método lá da superclasse veículo venda, que é o 7 preços, aqui, ó. Ok, eu não quero fazer isso, eu quero sobrescrever. Então, como que eu faço isso? Simplesmente vou reescrever o método aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. A gente não, public, né? Nossos métodos são públicos. Então, public void set preço. Vou passar um double preço aqui. Ok, feito isso, eu estou sobrescrevendo o método. Aqui dentro eu vou escrever qualquer coisa aqui. Vamos supor que eu quero verificar se o ano do automóvel é acima de 20 anos, conforme eu fiz na sala de aula. Então eu posso verificar isso aqui dentro. Se for mais de 20 anos o carro, eu posso colocar uma taxa extra aqui, alguma coisa, ou uma redução, do jeito que vocês quiserem fazer. Isso aqui eu só estou exemplificando só porque para vocês verem como sobrescrever um método da superclasse se vocês quiserem. Por exemplo, eu quero verificar se esse veículo tem mais de 20 anos de uso. Então, vamos fazer o seguinte, vou colocar assim, e se, como é que eu faço para obter o ano dele lá? Então, olha só, como é que eu faço para obter o ano dele? Eu vou colocar assim, super, né? Vou estar lá no superclasse o método para me obter isso. Super ponto. Se eu colocar um super ponto, tem todos os métodos da classe lá. Então, get ano. Se super.getAno for menor do que 1990, vamos supor, né? Vou colocar assim. Aí eu vou colocar, vai ter um acréscimozinho aí, né? Vou colocar um pequeno acréscimo sobre esse valor. Vamos supor que eu quero colocar aí
uma taxa extra de R$1.000. Vou colocar fixo esses valores, pessoal, só para exemplificar mesmo. Então, olha só, vou chamar o método da superclasse, ponto set preço. Agora sim, olha só, estou chamando o método lá da superclasse set preço. Aí eu vou passar o preço mais R$1.000. Pronto. Então, o que eu fiz aqui? Eu sobrescrevi o método da superclasse set preço e estou verificando se o ano for menor que 1990, vou chamar o método do set preço da superclasse, só que agora passando um valor diferente, passando mais R$1.000 acima do preço original dele. E aí não posso esquecer, assim, o ideal é que eu sempre não esqueça de colocar a anotação override, e significa que esse nosso O maiúsculo, né? Significa que esse método foi sobrescrito lá, que ele está sendo sobrescrevendo o método lá da superclasse, lá da classe Pi, lá da superclasse, está sendo sobrescrito aqui dentro. Agora vamos fazer o seguinte, isso é só para vocês verem, né? Se eu parar o mouse aqui em cima, está dizendo aqui, ó, substitui o método de base veículo venda, ou seja, está substituindo o método da classe veículo venda. Essa, então, é a sobrescrita de métodos, pessoal. Se eu quisesse uma sobrecarga de métodos, também poderia ser. Olha só, sobrecarga de métodos funciona mais ou menos assim. Vamos supor que eu tenho o set preço aqui, né? Mas eu quero um outro set preço, eu não quero somente esse, eu quero uma forma diferente de setar esse preço. Então, eu posso fazer assim, void set preço, colocar o mesmo nome, só que aqui vou colocar assim, preço, e vou colocar o ano, para ficar uma coisa mais dinâmica, né? Ali eu defini aquele ano aqui, ó, como 1990 mesmo, fixo, né? Para 1990 aqui. Mas não é isso que eu quero que alguém passe dinamicamente. A partir de quando que vai ter esse acréscimo? A partir do ano que foi indicado aqui como parâmetro. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar assim, se super.get ano for menor que o ano informado agora aqui, ó, né? Desculpem. Aí eu vou chamar super.setPreço e vou passar o preço mais R$1.000. Poderia também colocar aqui, ó, em vez de colocar R$1.000, colocar o valor a mais aqui como parâmetro também, substituir esse R$1.000 pelo parâmetro, tá? Então, olha só, notem que não dá erro, não dá qualquer problema, eu tenho set preço aqui, tenho set preço aqui, e não dá erro, por quê? Isso é chamado de sobrecarga de métodos, tá? Então, esse daqui está sendo sobrescrito, sobrescrevendo, então é sobrescrita de método. Esse aqui é uma sobrecarga de métodos, ok? Então, esse é o conceito de polimorfismo que eu queria mostrar para vocês. Vamos continuar, então. Feito isso, agora, pessoal, só vamos pensar um pouco. Olha só, não faz sentido eu criar um objeto da classe veículo venda. Por que não? Porque eu não tenho lá na concessionária ou lá na garagem, eu não tenho um veículo genérico para vender lá. Não existe isso, né? Lá eu vendo ou um carro ou uma moto. Então, a classe veículo venda, no meu caso, no caso dessa aplicação, ela servirá unicamente para ser dada. Olha só, unicamente para ser dada. Aí entra o conceito de classe abstrata. Então, para que eu preciso criar um objeto da classe veículo venda? Não preciso. Eu posso definir essa classe veículo venda como uma classe abstrata que servirá unicamente para ser dada. Ok? Então, vamos ver como isso funciona. Aqui na classe veículo venda, então, nós vamos definir essa classe como uma classe abstrata. Como que eu faço para definir isso como uma classe abstrata? Simplesmente vou colocar aqui palavra reservada, abstract class veículo venda. Ok, então agora, a partir desse momento, essa classe é uma classe abstrata. Só que existem algumas regras, né? Uma classe, para ser considerada, para que ela seja uma classe abstrata, ela deve possuir apenas, pelo menos um método abstrato. Olha só, agora, a partir desse momento que eu coloquei como abstrata essa classe veículo venda,
eu não tenho como mais criar um objeto dessa classe veículo venda, ok? Então, isso é importante, né? Interessante e útil, né? Porque aqui realmente eu não tenho necessidade nenhuma de criar um objeto da classe veículo venda. Eu vou criar objetos das classes filhas, né? Então, agora vamos fazer o seguinte. Como, nesse caso, eu tenho um método abstrato, eu vou criar um método abstrato aqui em veículo venda, que é um método para retornar todos os atributos da classe veículo venda. Então, para que serve um método abstrato? Para que eu possa... funciona como um método que eu ainda não tenho como implementar, ou não sei, ou não tenho como ainda implementar, mas eu sei que ele é útil para mim, eu quero que tenha ele nas classes filhas, eu quero que ele exista nas classes filhas. Se eu quero obrigar que quem herdar dessa minha classe crie esse método. Então, eu vou criar um método abstrato aqui. Esse método, eu vou dar um nome para ele, o nome de mostrar dados, né? Mostrar dados será o nome do método. Então, vamos criar o método public, a palavra reservada abstract. Olha só como é interessante a criação do nosso método abstrato. A sintaxe é a seguinte, ó, public abstract, público ou privado, né, dependendo do método, nesse caso será público. O tipo de retorno, né, nesse caso, o tipo de retorno vai ser um string. Olha só, vou retornar um string com todos os dados da classe. Não é da classe veículo venda, porque a classe veículo venda só tem alguns atributos, né? Mas eu quero todos os atributos das classes filhas. Então, public abstract string mostrar dados não terá parâmetros, e aí ponto e vírgula, olha só, não abro aqui com chave aqui no final, você tem um ponto e vírgula aqui, tá? Por ele ser um método abstrato. Dessa forma eu tenho um método abstrato chamado mostrar dados, e esse método, a partir desse momento, ele tem que ser implementado nas classes filhas, pessoal. Olha só, criei um método aqui, eu não tinha erro nenhum na classe automóvel venda nem moto venda, olha só como já apareceu um errinho. Então, que erro é esse? Se eu parar o mouse lá em cima, vocês vão ver aqui, ó, na classe automóvel venda, que se eu parar o mouse vai dizer assim, ó, a classe automóvel venda não é abstrata ou não sobrescreveu um método abstrato chamado mostrar dados. Olha só. Então, se eu herdei de uma classe abstrata, ou essa classe aqui também se tornará uma classe abstrata, ou eu tenho que implementar um método, todos os métodos abstratos da classe que eu estou herdando. Então lá eu tenho um método chamado mostrar dados abstrato, então eu tenho que criar ele aqui. Então, por isso que eu disse para vocês que eu garanto que nas classes filhas eu tenha aquele método mostrar dados lá. A partir do momento que eu coloquei ele aqui como abstrato, ele não tem corpo, mas ele tem que ser implementado nas classes filhas. Então, tanto em automóvel venda quanto em moto venda, ele tem que ser implementado. Tem que ser criado esse método aqui. Então, vamos criá-lo, né? Se vocês quiserem, vocês podem até mesmo vir aqui na classe veículo venda, vou até copiar aqui só para vocês verem. Eu vou copiar, embora que isso não é necessário, né? Eu vou colar aqui, só que agora ele não vai ser mais abstrato aqui, né? Aqui, lógico que ele vai ser um método normal, então não é abstrato mais. E nem é ponto e vírgula, agora eu tenho que colocar um corpo para esse método, né? Ok, se eu colocar aqui um return null, já funciona, já acaba o problema da classe automóvel venda, já não tem mais erro na classe automóvel venda, por quê? Claro, no NetBeans não tem como saber o que você criou no corpo do método, né? Então aqui eu só coloquei retornar nulo. Obviamente que não é isso que deve acontecer, eu devo implementar esse método da melhor maneira possível. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos montar aqui um string com todos os dados da classe automóvel venda. Só que isso na próxima videoaula.